Olá pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite. Meu nome é Léo e vamos aí continuar esses estudos nossos aqui de relatividade restrita, onde nesse vídeo a gente vai falar sobre contração do espaço. Quem não viu o vídeo anterior, os dois vídeos anteriores principalmente, um primeiro sobre simultaneidade e o segundo sobre dilatação temporal, eu aconselho que volte nos vídeos para dar uma olhada, porque vai ser interessante. A gente está fazendo um prosseguimento daqueles vídeos nesse vídeo aqui. Então, aconselho dar uma voltada aí e olhar aqueles dois vídeos, certo? Mas vamos começar aqui. Qual que é a nossa ideia, né? Nossa ideia é estudar relatividade restrita. Para estudar relatividade restrita, quem desvendou esse caminho que a gente está percorrendo aqui na relatividade restrita, esse cara aqui em cima, né, Albert Einstein, muita gente conhece, aqui tem uma fotinha dele mais novo, e ele propôs a teoria da relatividade restrita baseada em dois postulados. Eu vou sempre repetir esses dois postulados, que eu acho que é importante a gente entender como que ele baseou a teoria dele para a gente prosseguir aqui, certo? Então, bem na introdução do primeiro artigo dele sobre a relatividade restrita, ele coloca esses postulados lá. O primeiro postulado, o princípio da relatividade, que me fala que as leis da física são invariantes em todos os referenciais inerciais. A gente já tinha essa ideia desse princípio da relatividade desde a mecânica newtoniana, mas só que a mecânica newtoniana ela seguia o que a gente chama de invariância de Galileu, ela seguia as transformações de Galileu. As equações elas eram invariantes sobre transformações de Galileu. E as equações de Maxwell não são invariantes sobre uma transformação de Galileu. Então o Einstein ele, generalizou isso, falou, não, então beleza, se as equações de Maxwell seguem uma outra transformação, todas as leis da física vão ter que seguir essa mesma transformação. E aí a gente tem aqui esse primeiro princípio, que é o princípio da relatividade, que as leis da física são invariantes em todos os referenciais inerciais. O segundo postulado, que me fala que a constância, ele fala sobre a constância da velocidade da luz. Ele me fala que a velocidade da luz, no vácuo, ela tem o mesmo valor c em todos os referenciais inerciais. Isso parece paradoxal com o primeiro postulado, mas no decorrer dessa disciplina ou desse curso a gente vai ver que isso não é paradoxal. Então ele está falando que a velocidade da luz ela tem o mesmo valor para qualquer referencial inercial. Então vocês estão vendo que na relatividade restrita a gente está tratando de referenciais inerciais. Então a gente vai tentar falar do movimento de um referencial ou dos experimentos que um referencial faz relativos a outro referencial. E sempre referenciais inerciais. São sempre coisas relativas entre referenciais inerciais. O que são referenciais inerciais? São aqueles referenciais que possuem velocidade constante, tá certo? Que não tem nenhuma aceleração, ou eles estão parados ou com velocidade constante. No primeiro vídeo que eu citei, né, a gente falou sobre simultaneidade, onde a gente viu que a gente não pode atribuir nenhum significado absoluto ao conceito de simultaneidade. E no segundo vídeo a gente falou um pouquinho sobre dilatação temporal, que ainda vou falar no próximo slide. Mas para entender então a relatividade restrita, a gente tem que entender como medir tempo e como medir espaço. Nesse vídeo a gente vai tentar medir comprimento, na verdade, medir diferença de comprimento entre referenciais inerciais. Mas no último vídeo, o que a gente viu? Né? A gente chegou na seguinte conclusão. A gente concluiu que o tempo que alguém... Então, olha só, aqui só relembrando a notação. A gente sempre está querendo ver situações relativas entre referenciais inerciais, então a gente tem que dar nome aos bois aqui. Então, um referencial inercial a gente vai chamar de S, o outro referencial inercial a gente vai chamar de S'. Vai ser sempre assim. Então, sempre que eu falar aqui S e S' são dois referenciais inerciais. Um possui velocidade com relação ao outro, tá certo? Mas no último vídeo a gente chegou à conclusão que o tempo que alguém em S mede no relógio que está em S' é maior que o tempo que alguém em S' está medindo. Ou seja, vamos supor que tem alguém num trem, que eu vou chamar de S', e esse trem, essa pessoa tem um relógio. Se essa pessoa dentro do trem mediu 1 segundo, e esse trem tem uma velocidade com relação a alguém que está parado do lado de fora do trem, quem está do lado de fora do trem vai medir o tempo que está passando dentro do trem um pouquinho maior, tá certo? Isso é o que a gente chama de dilatação temporal, é um efeito cinemático da relatividade. Mas quem está certo, né? Quem está dentro do trem ou quem está fora do trem? S ou S'? Ambos estão certos. Não existe um referencial privilegiado em relatividade restrita. Não existe um referencial que está certo, porque é uma medida relativa entre ambos os referenciais, entre os referenciais, tá certo? E isso vale para qualquer tipo de relógio. Portanto, se alguém em S tenta medir a duração de um evento em S', para essa pessoa em S que está parada fora do trem, vai aparentar que durou mais tempo, tá certo? Só que a recíproca também é verdadeira, e isso é um negócio importante ressaltar aqui. Em relatividade restrita não existe nenhuma dilatação temporal ou contração espacial, que é o que a gente vai ver nesse vídeo, absoluto, tá certo? Isso aparece em relatividade geral. São sempre coisas relativas entre referenciais. Então, o que está acontecendo para um referencial
quando a gente estiver no outro referencial, vai aparentar que está acontecendo para o outro, tá certo? Então é sempre uma coisa relativa de um para o outro. Não existe nada absoluto, não vai existir uma dilatação temporal absoluta, uma contração especial absoluta para a relatividade restrita. Então a recíproca também é verdadeira. Se alguém em S', então se alguém dentro do trem tenta medir a duração de um evento em quem está fora do trem, para essa pessoa em S' vai aparentar que durou mais tempo. Então são coisas relativas entre os referenciais. E a gente utilizou para chegar nessas conclusões esse tipo de relógio de luz que a gente vai voltar a tratar nesse vídeo. Beleza? Espero que esteja dando para entender. Vamos seguir aqui. Então, a gente está vendo aqui efeitos cinemáticos da relatividade restrita, e agora nós vamos falar sobre espaço ou sobre comprimento. Como medir distâncias? Como que a gente faz para medir distância? Se eu chegar para vocês e falar assim, meça uma distância aí agora, o que vocês vão pegar? Vocês vão pegar uma trena, vocês vão pegar um celular que tem algum medidor de distância aí, vocês vão pegar uma régua, tá certo? Mas a gente pode usar régua. Mas como usar réguas se a gente está em referenciais distintos que movem entre si? Como que eu, do lado de fora do trem, vou usar uma régua para medir uma distância dentro do trem? E o contrário também é verdade. Então a gente vai continuar usando o nosso amigo aqui, o relógio de luz, que é um relógio interessante para a gente medir. Por quê? Porque o segundo postulado me fala que a velocidade da luz é constante para qualquer referencial inercial. Então vamos utilizar essa coisa que foi dada para a gente ver essas medidas de distância e de tempo. Como que é esse relógio de luz? Eu vou repetir aqui, né? Ele é um relógio composto de uma fonte F de luz, um espelho e um detector D de luz. O relógio inteiro tem comprimento L0. Quando alguém chega, pega esse relógio e mede uma régua com ele. Então, se eu tiver com esse relógio na minha mão e medir ele com uma régua, ele tem comprimento L0. Essa altura aqui, esse comprimento aqui horizontal aqui nesse desenho. A fonte está aqui, então essa fonte vai emitir luz aqui, essa luz vai bater no espelho e vai voltar aqui nesse detector D. Aqui está muito inclinada essa luz, mas só para efeitos didáticos. A gente pode pensar que essa fonte de luz está emitindo reto e voltando reto para o detector, tá certo? Isso aqui é só para efeitos didáticos, essa inclinação que a luz está fazendo aqui. Então a luz vai sair daqui, vai bater no espelho e vai voltar no detector. Essa aqui é a ideia desse relógio de luz nosso. Então, aquele relógio de luz que a gente utilizou para medir a dilatação temporal, ele era o mesmo relógio de luz, só que ele estava em pé. Certo? O L0 estava aqui na vertical aqui. O que a gente vai fazer é deitar esse relógio de luz, tá certo? Então esse relógio de luz nosso agora ele está ao longo do eixo X. A gente vai girar de 90 graus com relação ao que a gente estudou quando a gente fez a dilatação temporal. Nós vamos colocar esse relógio de luz num trem. Então esse relógio de luz ele vai estar dentro do trem, dentro do referencial S', que se desloca no eixo X com velocidade constante v. Então é um referencial inercial. Tá certo? Então, nossa ideia é o quê? Nossa ideia é ver qual o comprimento do relógio visto por alguém dentro do trem. A gente já sabe que esse comprimento é L0. E também a gente vai tentar ver qual que é esse comprimento desse relógio visto por alguém parado fora do trem em um referencial S. Essa que é a nossa ideia, tá beleza? Essa que é a nossa ideia daqui para frente. Então, vamos lá. Então, visto de S'. Então, vamos supor que você está dentro do trem, você tem esse relógio na sua mão e você quer medir qual que é o comprimento desse relógio, tá certo? Essa que é a sua tarefa. Você está dentro do trem e esse trem está com uma velocidade com relação a alguém que está parado do lado de fora, beleza? Mas você está dentro do trem, você tem esse relógio na sua mão, você quer medir o tamanho dele. Vamos supor que você não tem uma régua. Então, como que você vai saber? Você não tem uma régua, só que você sabe medir, por exemplo, qual que é o tempo que a luz saiu dessa fonte F e chegou ao detector D, tá certo? Então, como que você faz isso, né? Visto de dentro do trem, esse raio luminoso, ele percorreu aqui um caminho 2L0. Por quê? Porque a luz vai sair de F, vai bater no espelho e vai voltar em D, desconsiderando essa inclinação. Então, a luz vai sair de F, vai bater no espelho, vai voltar em D. Então, o caminho total, a distância total que a luz percorreu é 2L0, beleza? Ah, Léo, e essa distânciazinha aqui? Não, isso aqui é só para efeito didático também. A fonte está encostada aqui na parede do relógio, tá certo? Isso aqui é só para efeito didático. A duração total de ida e volta do raio luminoso eu estou chamando de ΔT0. É o tempo que na hora que a luz saiu da fonte, eu apertei um cronômetro, na hora que ela chegou no detector, eu parei esse cronômetro. Então, é ΔT0. Então, quem que é L0? L0 é justamente a distância dividido... não, desculpa, perdão, volta. A distância é o quê? É a velocidade vezes o tempo, tá certo? Então, a distância é L0, a distância total é 2L0, 2L0 é C ΔT0. Então, L0 é C ΔT0 dividido por 2, certo? Então, a distância é a velocidade vezes o tempo gasto. Então, é isso que eu estou fazendo aqui, tá certo? Distância é velocidade vezes o tempo gasto. Então, L0, isso aqui vocês têm que lembrar disso aqui. Essa distância L0, quando medida por alguém dentro do trem,
Então, ou seja, o comprimento desse relógio, quando medido por alguém dentro do trem, é L0. Tá certo? E L0 vale C delta T0 por 2. Isso é que vocês têm que saber aqui. Deu para entender isso? Então, beleza. Mas, e se alguém fora do trem quiser medir a distância que a luz percorreu dentro do trem? Tá certo? Essa que é a pergunta que a gente quer responder. E se alguém fora do trem quiser medir a distância que a luz percorreu dentro do trem, tá certo? Então, vamos tentar responder isso. Então, vamos lá. Então, olha só, eu fiz aqui também em 3 etapas, tá certo? Como que a luz percorreu. Então, a luz vai sair nesse ponto aqui. Então, a luz saiu aqui, certo? Ela vai começar a vir para cá. Só que na medida que a luz está vindo para a direita, o relógio também está andando para a direita, tá certo? Aqui, obviamente, está fora de escala, né? Mas a luz ela vai sair daqui e vai bater no espelho, por exemplo, nesse ponto aqui. E depois a luz vai voltar, né? Só que quando a luz está voltando, o trem já está indo para a direita, tá certo? Então, a gente tem que contabilizar isso, a gente tem que saber contabilizar isso de alguma forma. E é isso que nós vamos fazer aqui agora. Então, aqui seria o ponto, esse aqui seria o ponto onde a luz sai da fonte, aqui onde ela bate no espelho e aqui quando ela bate no detector. Tá certo? Ela vai bater no detector nesse ponto aqui. Por quê? Porque o trem também está se deslocando para a direita. Esse trem ele tem uma velocidade para cá, para a direita, com velocidade constante, com relação a alguém que está parado do lado de fora aqui. Tá certo? Então, essa pessoa aqui que está do lado de fora é que vai estar medindo aqui a distância percorrida pela luz dentro do trem. Tá certo? Essa que é a ideia nossa. Então, vamos seguir aqui. Então, aqui eu fiz de novo, eu peguei esse desenho aqui e coloquei ele aqui só diagramático aqui para a gente tentar entender, tá certo? Qual que é a ideia desse desenho aqui? Deixa eu voltar 2 desenhos aqui. Isso aqui seria esse problema em S', dentro do trem. Tá certo? Então, dentro do trem, esse relógio ele é isso aqui. Agora, para quem está fora do trem, que é justamente o referencial S que está escrito aqui, vamos chamar que o comprimento desse relógio é L. Não vamos assumir que ele é L0. Vamos assumir que ele é L, tá certo? Para a pessoa que está fora do trem, então, se tem uma pessoa aqui fora do trem aqui, ó, vou até desenhar ela aqui, se tem essa pessoinha aqui, ó, essa pessoa que está fora do trem, o que ela vai enxergar? Ela vai enxergar a luz saindo aqui, de F, a luz vai começar a ir para a direita, certo? Ela foi emitida ali, só que o espelho também andou, a luz bate no espelho nesse ponto que eu estou mostrando aqui e depois começa a voltar. Quando ela volta, essa onduladinha aqui, ó, é porque aqui eu cortei minha imagem e voltei para cá. Ó. Na hora que a luz bate no detector, o trem já andou um pouquinho mais para a direita. Então, olha só, aqui eu coloquei 2 etapas aqui, ΔT1 e ΔT2, por quê? Porque ΔT1 é o tempo necessário para a luz sair da fonte e bater no espelho, certo? Só que a luz, nesse tempo ΔT1, a luz ela andou C ΔT1, tá certo? E o trem locomoveu V ΔT1 com relação a alguém que está em S, tá certo? E nesse tempo aqui ΔT2, deixa eu até colocar aqui com corzinhas aqui, ó, nesse tempo ΔT2, a luz locomoveu C ΔT2 para trás aqui, certo? E o trem locomoveu V ΔT2 para frente, aqui sendo para frente, aqui para a direita e para a esquerda aqui seria para trás, tá certo? Então, dê uma parada nesse slide aqui e tentem pensar nisso aqui. Qual que é a ideia? No tempo ΔT1, tanto a luz quanto o trem foram para a direita. A luz se locomoveu C ΔT1 e o trem se locomoveu V ΔT1. Nesse tempo ΔT2, a luz foi para a esquerda, o trem foi para a direita. Então, o trem se locomoveu para a direita uma quantidade V ΔT2 e a luz se locomoveu para a esquerda uma quantidade C ΔT2. Isso tudo com relação a essa pessoinha que está aqui no referencial S. Beleza? Dê uma parada aí, tentem mastigar bem esse slide. E aí agora nós vamos fazer conta. Certo? Nós vamos fazer conta de qual que são as distâncias que a luz percorreu e vamos fazer esse camarada aqui. Beleza? Essa que vai ser a ideia. Então, olha só, a luz, ela percorreu qual distância no total, né? A luz percorreu uma distância de C ΔT1, que foi o que eu chamei cá atrás, ó. A luz percorre nesse intervalo C ΔT1. E esse C ΔT1 é o quê? É o comprimento do relógio mais o tanto que o trem andou, tá certo? Então, é isso. A distância que a luz percorreu é a distância do relógio, é o comprimento do relógio, mais o tanto que o trem andou. Com isso, eu posso isolar ΔT1 e vou encontrar esse camarada aqui. Aí ficou ruim ali. Beleza, mas só que vocês entenderam aí, né? Então, a luz percorreu essa distância total, que é igual ao comprimento do relógio, mais o tanto que o trem andou. E no intervalo ΔT2, a luz andou C ΔT2, que é igual ao quê? É
o comprimento do relógio menos o tanto que o trem andou. Por que menos que o tanto que o trem andou? Que a luz está vindo para a esquerda enquanto o trem está indo para a direita. Eu não sei se eu estou fazendo direita, esquerda aqui direito, porque o vídeo ele inverte. Mas vocês entenderam, né? Eu acho que deu para entender que é a ideia. Olha só, nessa primeira etapa aqui, tanto a luz quanto o trem estão indo para a direita. Então, a luz tem que percorrer o comprimento do relógio mais o tanto que o trem andou. Nesse outro intervalo aqui, como o trem está indo para a direita e a luz está indo para a esquerda, a luz tem que percorrer o comprimento do relógio menos o tanto que o trem andou. E aí eu consigo isolar quem que é ΔT2 e quem que é ΔT1, tá certo? Beleza. Agora a gente pode se perguntar, qual que é a duração total em tempo, tá certo? Qual que é a duração em tempo total que a luz fez para percorrer o percurso todo? Isso é o que eu chamei de ΔT, isso quando visto para alguém em S, está até escrito aqui em cima, tá certo? Esse ΔT é o quê? É ΔT1 mais ΔT2. Então, é só somar esses dois resultados aqui em cima. Ó. Deixa eu escrever aqui. É só somar esses dois resultados aqui em cima, ó, tá certo? Que eu coloquei de azulzinho. Quando você somar esses dois resultados, vocês vão chegar nesse ΔT aqui, ó. ΔT é igual a 2L sobre C, 1 sobre 1 menos V2 sobre C2. Certo? Certo. Então, vocês façam essa continha, vocês vão chegar que esse ΔT é isso. Mas, a gente sabe lá do outro vídeo e da revisão que eu fiz nesse, que ΔT é o quê? Existe um negócio que a gente chama de dilatação temporal. Então, ΔT é ΔT0 por raiz de 1 menos V2 sobre C2. Só que a gente já sabe, desse vídeo, a gente sabe que ΔT0 é igual a 2L0 sobre C, tá certo? Esse ΔT0 aqui, que é o quem está dentro do trem está medindo, é igual a 2L0 sobre C. Se vocês voltarem aqui, ó, é justamente isso aqui, ó, ΔT0 é 2L0 sobre C, tá certo? Então, a gente chegou nesse resultado aqui para ΔT, beleza? Em comparação com os comprimentos. E esse ΔT também pode ser escrito dessa forma. Então, o que eu vou fazer aqui agora? Como eu quero uma relação entre comprimentos, eu vou substituir esse ΔT aqui em cima. Então, eu vou substituir esse camarada aqui em cima. Beleza? Então, quando a gente faz isso, a gente tem aqui, ó, essa expressão aqui, 2L0 sobre C, 1 sobre raiz de 1 menos V2 sobre C2, tem que ser igual ao quê? Tem que ser igual a 2L sobre C, 1 sobre 1 menos V2 sobre C2. Quando a gente isola aqui o L, né, é só passar o C multiplicando, passo 2 dividindo, passa esse denominador para cá, eu vou ter que L é igual a L0 raiz de 1 menos V2 sobre C2, certo? Esse resultado aqui é extremamente importante. Por quê? Porque ele está falando o seguinte, essa raiz aqui, ó, raiz de 1 menos V2 sobre C2 é sempre um número menor do que 1. Tá certo? Isso aqui é sempre um número, isso aqui é adimensional, essa raiz, ela é um número menor do que 1, tá certo? Então, o que essa expressão está querendo me dizer é que o comprimento que alguém do lado de fora do trem vai medir do relógio que está dentro do trem, que é esse tamanho L, é menor que o tamanho L0, certo? Então, para alguém que está de fora do trem, ela vai ver esse comprimento contraído, tá certo? Então, a gente já tinha encontrado um resultado que a gente chamou de dilatação temporal, que é esse resultado aqui em rosa. A gente acabou de encontrar um resultado que a gente chama de contração espacial, que é esse resultado aqui para L aqui, ó, tá certo? L é igual a L0 raiz de 1 menos V2 sobre C2, tá certo? Ou seja, o comprimento que alguém do lado de fora do trem está medindo para o relógio dentro do trem, ele é menor do que o comprimento que alguém que está dentro do trem está medindo desse relógio, tá certo? Lembrando que isso é uma medida relativa. Então, qual que é a conclusão? A conclusão é que o comprimento que alguém em S mede em S' é menor que o comprimento que alguém em S' está medindo por essa medida aqui de L, que é igual a L0, raiz de 1 menos V2 sobre C2, certo? Ou seja, o comprimento que alguém que está fora do trem mede em algo dentro do trem é menor que o comprimento que alguém dentro do trem está medindo. Quem que está certo? S ou S'? Ambos. Tanto quem está dentro do trem quanto quem está fora do trem está certo. Não existe um referencial absoluto que está certo, porque isso é uma medida relativa entre ambos os referenciais. Lembrando que a gente está falando de relatividade restrita, a gente não está falando de relatividade geral. Quando a gente coloca efeitos gravitacionais, isso pode acontecer absolutamente, mas aqui a gente está falando de relatividade restrita, então são sempre efeitos relativos entre referenciais. Isso vale para qualquer tipo de medida, portanto, se alguém em S tenta medir o comprimento de algo em S',
para essa pessoa em S vai aparentar que é uma diferença no comprimento. Só que a recíproca também é verdadeira. Ou seja, se alguém em S', se alguém que está dentro do trem, tenta medir o comprimento de algo em S, de algo que está fora do trem, para essa pessoa em S', vai aparentar que há uma diferença de comprimento, tá certo? É sempre uma coisa relativa entre referenciais, beleza? E aqui eu queria só comentar uma coisa, talvez meio rápido, que isso aqui está no Moisés, no excelente livro do Moisés, o livro do Moisés de Física Básica, talvez um dos melhores livros de Física Básica que existe, básica / avançada, que ele acaba sendo até um pouquinho avançado, mas só que isso aqui é uma crítica que o Moisés faz, na verdade, ele coloca esse desenho aqui, criticando, que ele coloca assim, isso aqui é uma versão popular da contração de Lorentz. Essa contração de comprimento aqui, ó, também é chamada de contração de Lorentz, tá certo? Depois nós vamos estudar transformações de Lorentz, a gente vai entender isso um pouquinho melhor, mas isso aqui é chamado de contração do comprimento, contração espacial ou contração de Lorentz, tá certo? O Moisés, ele comenta o seguinte, que em vários livros de ensino médio, e isso eu já vi também em ensino médio, em livros de ensino médio, que quando fala de relatividade restrita, coloca um desenho assim, como se tudo estivesse achatando, tá certo? E fala que isso seria o que a gente veria se um carro passasse aqui com velocidade próxima da luz. E isso não é verdade, tá certo? Então o Moisés, ele coloca isso aqui como uma crítica, esse desenho que foi tirado do livro do Moisés, coloca como uma crítica, ele explica lá um pouco melhor. O que vai acontecer é o seguinte, eu vou mostrar um GIF aqui, isso aqui vai ficar um pouco rápido, mas deixa eu voltar esse GIF aqui, mas o que vai acontecer é o seguinte, presta atenção nesse GIF aqui, a ideia aqui é porque esses efeitos cinemáticos de relatividade restrita, isso pode ser visto também quando a gente estuda espaço de Minkowski, isso pode ser visto, essas diferenças de velocidades entre referenciais, isso pode ser visto como rotações num espaço quadridimensional, onde o tempo é uma coordenada imaginária. Mas o que a gente enxergaria se um objeto passasse aqui próximo à velocidade da luz, não é exatamente isso que está mostrando aqui não, o objeto achatado, zipado aqui não, não é isso que vai acontecer. O que vai acontecer é o seguinte, como isso aparenta uma rotação, e a gente tem que lembrar que os objetos têm uma certa profundidade, a gente está falando de objetos aqui com um certo volume, tá certo? Eles não são chapas, não são superfícies, um objeto com certo volume. Se ele está passando aqui próximo da velocidade da luz, a parte da frente dele, da frente que está para a sua frente, você que está vendo esse vídeo, a luz que está na parte da frente do objeto vai chegar primeiro que a luz que está na parte de trás. Para a gente que está aqui no nosso cotidiano, essa diferença de tamanho pouco importa, essa diferença de profundidade. Só que se passa algo próximo à velocidade da luz, essa diferença de profundidade vai importar muito, tá certo? Então, a luz que sai da parte de trás do objeto, ela vai demorar mais tempo para chegar aos seus olhos do que a luz que chegou, que estava na parte da frente. Então, o que vai aparentar é que o objeto vai aparentar estar rotacionado, tá certo? Vai aparentar que ele está fazendo uma rotação. Então, nesse GIF aqui, que eu achei ele muito interessante, ele mostra aqui na esquerda a contração medida, que seria essa dos livros básicos que não falam disso de rotação, que seria só o comprimento contraindo. Aí, uma coisa que eu não comentei, que o comprimento ele só é contraído na direção longitudinal do movimento, tá certo? Nenhuma direção aqui que é perpendicular, por exemplo, se o movimento do trem está aqui para a direita, se o movimento do trem está para cá, com relação a mim que estou do lado de fora do trem, as direções perpendiculares ao movimento não vão sofrer nenhum efeito de contração. Isso a gente vai ver mais para frente quando a gente for falar de transformações de Lorentz. Mas aqui eu já vou deixar isso adiantado também, que essa contração de comprimento, isso acontece no eixo longitudinal do movimento, tá certo? Nesse caso aqui na horizontal. Mas aqui também, ó, aqui é o seguinte, aqui eu tenho, vamos supor que eu tenho um cubo que está se movendo aqui para a direita com alguma velocidade. Eu vou aumentando a velocidade dele aqui. Na parte da esquerda também está falando essa contração medida, que é essa que a gente viu. Esse L que é igual a L0 raiz de 1 menos V2 sobre C2. Vocês estão vendo aqui que a velocidade é zero, então a medida dele é a medida completa. Aí vocês vão ver o que vai acontecer. E na direita aqui está mostrando a aparência visual, o que a gente veria desse objeto, tá certo? Qual que seria a visão que a gente teria desse objeto. Então vou dar o play aqui, depois eu vou fazer passo a passo. Então presta atenção aqui, que quando eu der o play aqui, essa velocidade ela vai começar a aumentar aos pouquinhos. Aí vocês vão ver alguma coisa acontecendo aqui na esquerda, alguma coisa acontecendo aqui na direita. Então vamos ver, ó. Vocês estão vendo aqui que na esquerda esse comprimento longitudinal está contraindo, e na direita o que está acontecendo? Esse objeto está rotacionando, tá certo? Vocês estão vendo aqui que essa medida aqui, ó, deixa eu colocar aqui de vermelhinho, essa medida aqui, ó, é a mesma que essa aqui, ó.
Esse tamanho aqui é o mesmo, que é o tamanho que a gente calculou. Aquele L que é igual a L0 raiz de 1 menos V2 sobre C2. Só que o que a gente veria do objeto é justamente esse cubo rodando. Eu vou pegar essa caixa aqui para vocês entenderem. Olha só, olha, qual que é a ideia? A ideia é que essa caixa ela tem esse formato aqui, ó. Eu acho que está dando aqui para vocês verem, né? Então, essa caixa tem esse formato. À medida que esse objeto aqui está viajando aqui, por exemplo, para cá, nessa direção aqui, ó, a luz que está chegando da frente desse objeto demora menos tempo que a luz que está atrás. Então, o que você vai ver é ele rotacionando dessa forma. Se você pensar esse objeto visto dessa forma para vocês aí, esse comprimento aqui, ó, que eu estou mostrando aqui com meus dedos, que é o que vocês estão vendo dessa face, é menor do que o comprimento dele assim, certo? Porque a gente tem uma rotação desse camarada dessa forma. Então, o que vai estar acontecendo é isso. Esse objeto vai aparentar para a gente ele está rotacionando por conta desse efeito da luz da parte de trás do objeto demorar mais tempo para chegar do que a parte da frente. Para quem quiser um pouquinho mais de detalhes sobre essa rotação, eu aconselho ir no volume 4 do livro do Moisés. Eu vou voltar isso aqui de novo, vou ir no passo a passo aqui, ó, mas aí eu estou mostrando passo a passo esse camarada. Vocês estão vendo que a parte da esquerda aqui do vídeo ele está contraindo e a parte da direita ele está aparentando, está rotacionando. Não é que o objeto está rotacionando, é porque o que a gente veria, o que vai estar chegando nos nossos olhos, essa luz que está cá atrás, ela saiu antes do que a luz que está aqui na frente. Por quê? Porque ela demora mais tempo para chegar do que a luz que está aqui na frente. Tá certo? Vocês estão vendo aqui que à medida que o objeto vai chegando próximo da velocidade da luz, mais aparentando estar rotacionado, ele vai estar aparentando. Tá certo? E essa que é a ideia dessa contração espacial do que a gente veria. Mas o que a gente mede como esse efeito cinemático é justamente esse efeito dessa contração espacial aqui do comprimento longitudinal ao movimento do objeto, certo? Espero que tenha dado para entender. Não sei se ficou totalmente claro. Qualquer coisa vocês deixem aí nos comentários. Para dar uma ajuda para o canal, se vocês quiserem, se inscrevam. Eu tenho pedido isso, mas porque dá um trabalhinho fazer esses vídeos. Então se inscrevam aí, deixem o joinha. Um grande abraço, falou!